Agora a gente vai entrar para a rede social, tá? Vamos entrar, viu, gente? Estamos ao vivo já. Ana, Estamos ao entrar, vivo. Joia, Já estamos aqui ao vivo. Boa noite, pessoal. Hoje vamos começar mais uma live Médicos por Amor, que é uma campanha do Sindicato dos Médicos no mês de outubro, uma homenagem a todos os médicos. Ontem, dia 18, foi o Dia do Médico, foram feitas várias homenagens. O Sindicato dos Médicos, inclusive, fez um vídeo homenageando todos os médicos, principalmente os médicos vítimas do Covid, onde nós nos solidarizamos com as famílias desses médicos. E falando em família, hoje a nossa live vai falar sobre o amor à medicina que transcende, que contagia, né, a família e vai passando de geração para geração. Então, ninguém mais especial do que esses nossos convidados de hoje. Vamos conversar hoje com o doutor Gilson Feitosa, doutor Gilson Feitosa Filho, doutora Luciana Feitosa e doutor Gustavo Feitosa. É uma homenagem a doutor Gilson Feitosa e que isso seja expandido para todos os médicos. Tá? Doutor Gilson é formado pela Universidade Federal da Bahia, graduado em Filadélfia, em cardiologia, é professor da Escola Baiana de Medicina, foi presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, foi presidente da Sociedade Sul-Americana de Cardiologia, vice-presidente da Sociedade Interamericana de Cardiologia e é membro da Academia Baiana de Medicina. É muita coisa. Inclusive, ontem teve a homenagem do Conselho Regional de Medicina aos médicos pelos seus 50 anos de formado e o doutor Gilson foi, inclusive, o orador. É muita coisa. Dr. Gilson Feitosa Filho é médico graduado pela Escola Baiana de Medicina, especializado em cardiologia pelo INCOR, é médico professor da graduação e pós-graduação do Hospital Santa Isabel, é professor da Escola Baiana de Medicina e é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Seção Bahia. É muita coisa também. Eu queria começar agradecendo a doutor Gilson Feitosa por aceitar o nosso convite. É uma honra esta casa estar falando com vocês. Eu queria que o senhor se sentisse homenageado por essa casa. E eu queria já começar fazendo uma pergunta. O que a medicina significou na vida do senhor? O que é a medicina para o senhor? Muito bem, boa noite a todos. Boa noite, doutora Mônica Bahia, a todos os que nos assistem. Muito obrigado pela distinção do convite. É, na realidade, uma honra muito grande e eu diria que será um dos momentos marcantes da minha vida de alguém que ontem completou 50 anos de graduado. Para quem tem uma trajetória de 50 anos de graduação em medicina, certamente que mantém-se ativo, como graças a Deus é o caso, eu acho que não há nenhum exagero em dizer que exercer a medicina representa uma parte absolutamente fundamental, importante, substantiva na minha vida. Fui agraciado com a sorte de poder vislumbrar a possibilidade de fazer medicina, fiz e me sinto feliz em exercer a profissão durante todo esse tempo. Aliás, eu acho que dessa forma eu me junto a tantos outros que fazem parte de uma profissão que, diferentemente das outras, quase que não se aposentam. São indivíduos que ficam por gosto, na maioria das vezes, por gosto, atuando enquanto puderem. Que esta é a essência da medicina. A medicina é tão estimulante que permite esse tipo de motivação contínua todo o tempo. É claro que não existe só medicina no mundo. Existem várias outras profissões igualmente importantes e atraentes. Mas há que se entender o viés que eu tenho em relação ao assunto, ao dizer que dificilmente se encontraria algo tão motivante como é a situação de se exercer uma profissão em que se está tão perto da possibilidade de ajudar o próximo, como é a medicina. E esta é a essência do gosto que se tem por exercer essa profissão. Então, eu diria que eu tenho que agradecer a Deus
o privilégio de ter tido esta vocação e o privilégio de ter um gosto constante em enfrentar os desafios absolutamente indispensáveis em medicina, que é o da atualização constante, porque não é possível fazer medicina se não se está atento à atualização, e esse gosto de estar absorvendo novos conhecimentos ao lado de poder ajudar as pessoas, é realmente o motivador principal pelo que se faz nessa situação com tanto gosto. Eu diria, para concluir, eu diria que dificilmente eu me imaginaria gastando tantas horas de tantos dias por tantos anos com tanto interesse fazendo qualquer outra coisa que não fosse medicina. É isso. Professor, os seus alunos sempre tiveram muito respeito e admiração pelo senhor. Eu me lembro, eu não tive a felicidade de ser sua aluna, que eu gerei em outro rodízio, mas eu me lembro que eram os alunos que mais estudavam. Isso era certo. Tinha que chegar sabendo um assunto, porque era uma admiração e respeito intensos. Os residentes também queriam sempre brilhar nas apresentações para o senhor, lá no Hospital Santa Isabel. Eu fui da Escola Baiana de Medicina, fui colega de Lu. Como é que é para o senhor saber da sua importância na formação de um novo médico? Pois bem, a medicina, o exercício da medicina desde o seu começo, e daí porque os médicos são desde o começo chamados de doutores, porque doutores são aqueles que doutrinam, e por isso o médico, que sempre teve imbuído da obrigação de transmitir seu conhecimento para o outro, que lhe daria continuidade às ações, desde os primórdios da medicina, é quase que intrinsecamente ligada ao exercício da medicina, essa obrigação de transmitir o conhecimento para outros. Alguns fazem isso de uma maneira mais intensa e organizada, esses são os professores e preceptores. Outros que não têm necessariamente esse perfil organizado em fazer isso, ou não se inserem nele, ainda assim contribuem muito com o ensino de outros quando permitem que mais jovens se aproximem da sua prática. Pois bem, a medicina é uma dessas atividades em que 3 fundamentos estão sempre presentes. O fundamento principal é o da assistência, é o de assistir o paciente, é o de arranjar-lhe os melhores caminhos a serem seguidos, é o de amenizar o sofrimento, é o de fazer com que os indivíduos eventualmente curem as doenças e, quando isso não é possível, que tenham o seu sofrimento amenizado, sempre mantendo a dignidade do paciente. Essa é a assistência. E esse é o eixo principal da ação dos médicos. Mas há 2 outras que são muito relevantes. E há quem exerça as 3 com muita intensidade. Eu acho que eu não estaria criando uma alevosia ou alguma coisa assim excessiva ao dizer que eu tive a felicidade de fazer as 3. A outra é a do ensino, que eu acabei de me referir. E a outra é da pesquisa. Todos os médicos eventualmente se envolvem com essas 3 ações com maior ou menor intensidade. Quem está numa vida acadêmica, esse obrigatoriamente tem que fazer as 3 ações. Principalmente se ele se destina a ensinar alguém no nível superior. Porque no nível superior, subentende-se que se produza conhecimento. E a maneira de produzir conhecimento é com pesquisa. Ao tempo em que se ensina a alguém, ao mesmo tempo se está senhoreando de conhecimentos existentes e criando novos. Tudo isso num campo em que é extremamente rapidamente modificável. Tudo isso, para alguns, eu estou exatamente entre esses, durante esses 50 anos, é altamente motivador. Creio que isso seja assim para a maioria dos médicos, que talvez não exerçam essas 2 últimas funções de maneira tão organizada e intensa,
senão apenas assistência. Mas acredite, mesmo que não seja assim, eles também fazem essas partes. Quando eles permitem os contatos dos mais jovens, quando eles se inserem em observações que repassam aos outros, e através daquilo que é indispensável para a profissão médica, que são os congressos, as atualizações, onde isso transborda e isso serve a todos. Aqueles que dão as aulas, aqueles que assistem, todos participamos juntos. Eu diria que, só para concluir essa parte, doutora Mônica, eu diria o seguinte. Eu diria que todas as profissões são importantes. Certamente que sim, todas as profissões são importantes. Mas eu diria que, no grau máximo de aproximação ao paciente, a servir ao próximo, não tem aquela profissão que exija que o indivíduo, instante a instante, esteja a assimilar novos conhecimentos. Quero dizer que, em certas profissões, aquilo que o indivíduo aprende, ele aprende porque outros fizeram, e eles serão ótimos profissionais se eles souberem dominar aquilo que outros fizeram e saibam aplicar isso bem. Isso é bom, e se fizerem bem, são ótimas pessoas. A medicina é um pouco mais exigente do que isso. Tem que aprender o que os outros fizeram, tem que entender o que os outros fizeram e tem que criar e estar pronto e aberto para o que surja de novo, porque o que surge de novo surge a todo instante. Metade dos conhecimentos adquiridos em medicina nesse momento serão modificados profundamente nos próximos 5 anos. Isso dá uma ideia da dinâmica e da exigência da medicina, que é uma das coisas altamente motivadoras, na realidade. Com certeza. Professor, ao longo desses 50 anos, o senhor teve muitos pacientes, muitas histórias interessantes. Com certeza, o senhor foi importantíssimo na vida de muitas pessoas para salvar, para diminuir a dor. Tem alguma história muito especial que tenha marcado o senhor de um jeito diferente? Olha, na realidade, as oportunidades de ter essa vivência são tão amplas, mas tão amplas, que eu acho que é muito difícil focalizar em um caso só. Porque se nós fôssemos nos deter aqui a relatar aquilo em que pareceu ser essencial a nossa interferência para que algo ocorresse bem, são tantos os casos que seria realmente impossível focalizar como um caso específico. Porque são muitos anos, muito intenso, um dia a dia muito intenso, então são muitas as oportunidades. Para quem faz cardiologia, então, essas oportunidades são muito distintas e frequentes. Por quê? Porque é possível, frequentemente, ao cardiologista tomar decisões que significam modificar a perspectiva do indivíduo de ter uma condição de péssima qualidade de vida, com muita falta de ar, com muito desconforto, e determinando a melhor orientação possível, é possível transformar esse indivíduo de volta a alguém com condição digna, humana de viver, com mais conforto. Quando não for, e frequentemente é o caso em cardiologia, a situação de prolongar-lhe a vida com qualidade. Ora, então, são muitas as oportunidades em que tivemos e pudemos participar disso ao longo desses anos. Certo. Professor, eu queria perguntar assim, como é que o senhor se sentiu como pai, vendo seus 3 filhos terem essa admiração profunda, serem médicos e serem médicos cardiologistas? Como é que foi esse sentimento de pai? Olha, o meu sentimento de pai é fundamentalmente um sentimento de profundo orgulho pelos meus filhos. Eu provavelmente teria esse mesmo orgulho se eles não fizessem medicina, mas fossem as pessoas que são. Esta é a essência do meu orgulho por eles. Que eles estejam fazendo medicina e que eles estejam fazendo cardiologia
Isso aí acrescenta um pouco mais da percepção da proximidade. Mas até eu diria que isso não é fundamental para o cerne do que nos liga, das nossas ligações, que são muito mais profundas do que até relacionadas à profissão em si mesmo. Mas eu diria que é uma série de coincidências. Eu posso lhe afirmar, e aqui na vista deles, não precisaria que eles confirmassem, porque eles sabem que eu dificilmente digo uma coisa por outra. Mas eu jamais, em nenhum momento da vida, eu disse que eles fizessem medicina, e quando eles fizeram, jamais eu disse que eles fizessem cardiologia. As coisas foram ocorrendo naturalmente. Até porque eu sei que isto não funciona. Não existe a possibilidade do pai, porque exerce uma profissão, dizer necessariamente ao filho, e principalmente uma profissão relativamente sacrificada como a médica, dizer para o filho que faça medicina, exijo que faça medicina. Isso não funciona assim. As coisas lá em casa ocorreram espontaneamente. Acho que, certamente, muito como consequência da percepção de que eu era muito feliz com o que eu fazia e da percepção da ajuda do meu par. E meu pai é minha esposa, que me acompanhou nesse processo todo esse tempo, me apoiou todo esse tempo, e eu acho que os filhos, vendo esta harmonia e essa coisa em torno de um planejamento, do desenvolvimento de uma ação conjunta, certamente que facilitou muito esse encaminhamento, porque viram que era uma perspectiva boa. Quanto ao fato de fazerem cardiologia, aí já tem uma outra explicação. Da mesma forma, eu não fiz nenhum esforço no sentido de determinar que assim fosse. Nem poderia. Porque sempre o nosso relacionamento foi de franca liberdade e com um incentivo grande para iniciativas de cada um. Mas observem que meus filhos são formados há 21 anos, no caso do Gilson Filho, 19 anos no caso da Luciana Feitosa Seabra, e no caso de 18 anos no caso do Gustavo Feitosa. Há muito tempo, portanto, eles são formados em medicina. Eles não são meninos, eles já são formados há algum tempo. Embora, olhando assim a Luciana, a gente tenha dificuldade em afirmar isso, porque ela ainda mantém aquele rostinho de criança. Mas já não são formados há tão pouco tempo. Na época, é isso que eu quero dizer, há 20 anos, a cardiologia era extremamente atrativa. A cardiologia reunia vários elementos de interesse, que certamente eles viam pela minha ação, estavam próximos, viam pela minha ação, e eu acho que a cardiologia em si é que foi, o exercício da cardiologia como vista há 20 anos, é que foi o atrativo principal para que eles fizessem a especialidade. Tá. Eu queria agora perguntar um pouco para Gilson Filho, como é que é a medicina para você, Gilson? Como é que foi ver a medicina dentro de casa? Como é que foi essa admiração por esse pai? Me conta um pouquinho sobre a sua escolha da medicina, a sua escolha para a cardiologia e a medicina para você. Ok, estava desativado meu microfone. Boa noite, Mônica, boa noite a todos. É um prazer enorme participar de uma sessão como essa, diferente. Mônica, tem algumas pessoas me perguntando onde esse evento está sendo acompanhado ao vivo. Se você pudesse indicar isso para que o pessoal possa seguir, o pessoal da diretoria da SPC Bahia tem perguntado. Estamos no YouTube, Alberto. Só estou aqui,